Sabe aquela imagem clássica de presépio que a gente vê todo final de ano? Tem uma estrela brilhante no céu, um estábulo super silencioso. Uhum, sim. As figuras nobres com aquelas roupas luxuosas em volta da manjedoura, né? Exato, tipo um cartão de boas-festas impresso em massa. É uma cena de paz total, quase inofensiva. É, mas o problema é que essa imagem foi muito romantizada, sabe? Ela foi tão filtrada ao longo dos séculos que apagou completamente o perigo real da situação. Nossa, pagou demais. E é por isso que hoje, no nosso mergulho profundo nas fontes, a gente vai dissecar um estudo teológico e exegético do irmão Marcelo Oliveira. Isso, o documento dele se chama Desvendando Mateus 2, versos 1 e 2, na visão triunfanista. E o mais louco é que o estudo foca só nesses dois versículos, apenas dois. Sim, e a quantidade de informação ali é absurda. Aquele verniz de folclore esconde uma narrativa que, na verdade, é incrivelmente tensa. Pois é, e a missão da nossa análise hoje não é repassar uma historinha infantil, de jeito nenhum. Com certeza não. A gente vai usar as lentes desse material para desconstruir essa cena pacífica, né? Revelar as camadas políticas, as questões históricas, geográficas e até etimológicas que estão no grego original. Porque é fascinante como duas frases tão curtas conseguem codificar um manifesto inteiro, sabe, sobre sobrevivência, poder e revelação divina. Ok, vamos desempacotar isso. Antes mesmo de falar de qualquer visitante famoso que chega na história, o autor do estudo nos força a olhar para o chão onde tudo está acontecendo. Uhum. Como é que estava o nível real de tensão nesse cenário geográfico inicial? Olha, o evangelista constrói o cenário inteiro em cima de uma ironia geográfica e de um verdadeiro barril de pólvora político. O texto começa localizando o evento na cidade de Belém. Certo? E no hebraico original, a palavra é Beit Lechem, que carrega um significado muito específico para a cultura daquela época. Beit Lechem significa literalmente casa do pão, né? O que traz um peso simbólico gigantesco se a gente pensar no que Jesus representa depois na narrativa. Exatamente. A profundidade teológica que o irmão Marcelo Oliveira aponta aí é imensa, porque na tradição judaica histórica, o pão é o símbolo máximo de sustento físico, sabe? Tipo a sobrevivência básica mesmo. Isso. E a referência mais forte que eles tinham era o maná, aquele pão que caiu do céu no deserto para manter o povo vivo fisicamente durante o êxodo. Mas o maná era uma parada temporária, certo? Exato. O contraste que o estudo destaca é que o nascimento na casa do pão é a materialização do conceito do pão da vida. Caramba, esse é muito forte. É a promessa de alguém que vem para saciar uma fome diferente, uma fome espiritual, um vazio existencial, trazendo uma satisfação definitiva que nenhum pão físico conseguiria prover. É uma ironia poética muito sofisticada, né? O pão da vida nasce no vilarejo chamado Casa do Pão. Sim, é belíssimo. Mas a poesia acaba bem rápido quando a gente lê o resto da frase, porque o texto faz questão de mencionar que isso acontece nos dias do rei Herodes. Ah, aí a coisa muda de figura. Muda muito. E lendo as notas do estudo sobre o termo em grego, a sensação que dá é de um verdadeiro thriller de espionagem, cara. Sem dúvida. Temos a palavra basileus sendo usada de um jeito que parece altamente perigoso. O que o estudo diz sobre isso? Então, o termo grego basileus significa rei ou soberano absoluto. E o que agrava demais a situação é que o texto usa a mesmíssima palavra para classificar tanto Herodes quanto Jesus. Espera aí, a mesma palavra? A mesma palavra. Para os primeiros leitores desse manuscrito, ler isso causaria um desconforto imediato, um choque. Porque Herodes não era um cara fácil de lidar, né? Longe disso. Herodes não era apenas um governante local qualquer. Ele era a autoridade humana máxima ali e ele era sustentado pela força bruta do Império Romano. Ele era conhecido por ser extremamente letal e paranoico com qualquer ameaça ao poder dele. Ele matava até familiares, sabe? Ou seja, aplicar o título de Basileus a um recém-nascido, ali no quintal de Herodes, não era só uma ofensa diplomática. Não, de jeito nenhum. Era uma declaração de traição. Era praticamente uma sentença de morte pro bebê. Com certeza absoluta. É um choque de jurisdições. De um lado, a gente tem a autoridade política terrena, que é violenta e transitória. Do outro, um bebê que recebe o título de Basileus,
porque representa a soberania divina. O rei prometido. Isso, o rei que carrega o poder supremo. E o documento faz uma ponte teológica belíssima com o livro do Apocalipse. Ah, sim, eu lembro dessa parte no material. Lá no capítulo 19, verso 16, onde Cristo é descrito definitivamente como o Rei dos Reis, com esse título escrito no vestido e na coxa. Confesso que essa imagem do Apocalipse sempre me pareceu meio enigmática, sabe? É normal. Porque inscrever um título de poder no vestido até faz sentido, tipo uma faixa presidencial. Mas por que na coxa? Então, na cultura do mundo antigo, a simbologia do corpo humano era muito literal. O vestido ou o manto torna a autoridade publicamente visível para qualquer um que olhe. Certo. Já a coxa é o músculo mais forte do corpo humano. É o centro de gravidade. É onde o guerreiro antigo prendia a sua espada. Caramba! Pois é, estar escrito na coxa significa que a autoridade de Cristo não é apenas um título cerimonial. É um poder intrinsecamente ligado à força ativa. Ao movimento, né? Exato. Ao movimento, à capacidade de subjugar inimigos, é a garantia de que a soberania divina supera, na prática, qualquer autoridade terrena que um Herodes possa clamar. Nossa, essa análise do poder ativo muda totalmente a perspectiva da fragilidade da manjedoura. Ele não é só um bebê indefeso ali. De forma alguma. E ainda sobre o evento físico do nascimento, o estudo faz uma análise técnica de um verbo grego específico, né? Sim, o verbo egenenete. Que as nossas Bíblias traduzem simplesmente como nasceu. Mas tem uma engenharia gramatical pesada por trás dessa palavra, certo? Uma engenharia gramatical que entrega toda a essência teológica do evento. Esse verbo, egenete, está conjugado no que a gente chama de aoristo passivo. Aoristo passivo, tá? O tempo aoristo aponta para uma ação pontual e concluída no passado. Ou seja, um evento histórico real. Exato, ancora o evento firmemente na história. Não é um mito atemporal, aconteceu mesmo. Mas a chave de ouro dessa palavra é a voz passiva. Porque na voz passiva, o sujeito da frase não pratica a ação, né? Ele sofre ou recebe a ação. Precisamente. Se a ação do nascimento é passiva, significa que o impulso não veio da vontade humana ou do processo biológico natural gerado pelo homem. A força motriz veio de fora. Isso. O estudo do irmão Marcelo Oliveira argumenta que essa estrutura verbal carrega diretamente a conotação do nascimento virginal. Que sensacional. É a gramática validando a teologia. É a confirmação técnica na própria linguagem de que a origem de quem habita aquele corpo físico é puramente divina. É o ponto exato de intersecção onde a divindade rompe a barreira e entra na materialidade. Cara, espera, tem um atrito enorme aqui que a gente precisa explorar agora. Porque o evangelista monta essa verdadeira panela de pressão. Sim, a tensão tá no ar. O verdadeiro rei divino acaba de nascer no território do ditador mais paranoico da região. As profecias hebraicas milenares estão se cumprindo ali. Tudo pronto para o povo reconhecer o Messias. Exato, o cenário está armado. Mas quem é que realmente percebe a chegada dele? O documento desmistifica de forma muito contundente aquela figura dos 3 reis magos do nosso folclore. Nossa, essa é talvez a correção de rota mais necessária quando a gente lê esse texto hoje. O original grego usa a palavra magoi. Magoi. Isso. E o primeiro ponto é: eles não eram reis. Não tinham coroas nem reinos. Nada disso. A palavra magoi tem origem persa e designa uma classe muito específica de sacerdotes, astrólogos, cientistas e estudiosos babilônicos. Focados nas ciências ocultas, né? Exato. Focados em ciências ocultas e na observação meticulosa dos astros. Aqui a coisa fica realmente interessante. Porque isso me deixa genuinamente perplexo. É de dar um nó na cabeça mesmo. Porque um texto profundamente judaico, escrito com o objetivo claro de provar que Jesus era a resposta às profecias hebraicas mais sagradas, daria o papel de heróis da narrativa a um grupo de astrólogos persas. É uma ótima pergunta. Até onde sei da história, a astrologia, a adivinhação e as ciências ocultas eram práticas severamente proibidas na tradição local de Israel.
Como o autor justifica trazer estrangeiros com práticas pagãs para serem os primeiros a validar o Messias judeu? Então, essa aparente contradição não é um acidente, sabe? Ela é o cerne da mensagem de Mateus. Ele faz de propósito. Totalmente de propósito. O evangelista insere esse elemento para criar um choque teológico na audiência dele. Uhum. O texto ressalta que eles vieram Apunatolon, que significa do Oriente, a direção do nascer do sol. Geograficamente falando, Babilônia ou Pérsia. Isso. Mas teologicamente, essa palavra marca a entrada triunfal dos gentios, dos povos não judeus, na história da salvação divina. Então, o choque é o ponto principal da coisa toda. A ideia é mostrar que o evento quebra as fronteiras de Israel. Com certeza. O estudo aponta que isso destrói a ideia de que o nascimento do Messias seria um evento exclusivista, tipo uma propriedade privada de uma única nação ou de uma elite religiosa. Faz sentido. A inclusão desses sábios persas e o fato de Deus usar o firmamento astronômico, que era a linguagem que eles entendiam, simboliza uma busca universal pela verdade. É como se a mensagem divina se adaptasse para falar a língua deles. Exato, Deus condescende. Ele desce até o nível deles, usando as estrelas para chamá-los para a verdadeira luz. E a resposta deles a esse chamado contrasta violentamente com a atitude do pessoal lá de Jerusalém. Violentamente. O documento analisa os verbos de ação que descrevem o comportamento desses sábios estrangeiros. E o que a gramática diz aí? A análise linguística mostra uma postura de extrema urgência da parte deles. Eles usam o verbo parelton, Parelton. que indica um deslocamento vigoroso, um chegar avançando. Eles não ficaram só observando o céu do Oriente de forma passiva. Tipo, não escreveram um tratado acadêmico sobre a conjunção dos astros e ficaram por isso mesmo. Não. Eles se moveram fisicamente, atravessaram um território inóspito, cheio de perigos. E quando eles chegam, a pergunta deles não é teórica. Eles perguntam, pois tim. Que é onde está. Isso, onde está? Eles querem encontrar o local exato daquele que nasceu e usam a palavra grega tekteis, que foca no evento corporal, na materialização física do nascimento. Eles queriam interagir com o rei real e tangível. Sim, eles queriam ver a materialidade daquela promessa. Então a gente tem forasteiros atravessando um deserto inclemente, enfrentando meses de viagem, enquanto a elite política e religiosa local, sentada a poucos quilômetros de distância em Jerusalém. Com todas as profecias abertas em cima da mesa? Exato. Eles não movem um dedo. Mas a grande dúvida operacional que fica aqui é: num mundo hostil, sem mapas digitais, sem rotas de fronteiras claras, como um grupo de estrangeiros desvia das armadilhas políticas e consegue cair exatamente na porta certa em Belém? Essa é a parte onde o divino entra de forma inegável. Eles seguem o que a gente pode chamar de um sinal cósmico deliberado. O famoso GPS cósmico, né? Isso. A palavra no texto é ástera, a estrela. Eles afirmam ter visto a estrela no Oriente, em Te Anatolé. E o estudo do irmão Marcelo Oliveira afasta totalmente a ideia de tentarmos reduzir isso a uma mera anomalia astronômica ordinária, sabe? Tipo um cometa comum ou um alinhamento de planetas? O documento diz que não foi só isso. Aquele sinal brilhante no céu operava como um instrumento messiânico e profético de revelação divina direta. Eu lembro que o material de estudo faz uma conexão direta entre essa estrela guia e a própria identidade de Jesus mais tarde no Novo Testamento. Faz sim. A referência central é, mais uma vez, o livro do Apocalipse. Lá em Apocalipse 22, verso 16, Jesus declara: Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Olha só as conexões. A estrela física que guiou os magos não era apenas um GPS iluminado. Ela era o símbolo tangível da identidade daquele menino que tinha acabado de nascer. Representava a luz espiritual. Exatamente. Uma luz que estava vindo não apenas para clarear o entendimento de uma nação específica, mas para dissipar a escuridão de todas as nações. Guiando até mesmo sacerdotes pagãos de terras muito distantes até a verdade absoluta. É uma abrangência universal absurda. Certo, então esses sábios seguem esse farol messiânico,
entram no epicentro do território de Herodes, e eles ignoram o perigo de fazer perguntas sobre um novo rei, e finalmente chegam até a criança. Eles chegam no alvo. E o que eles fazem a partir do momento em que cruzam a porta da casa é, para mim, o clímax absoluto desses dois versículos. É o ápice da narrativa. O termo no grego para a ação deles ali é proskinesai. O que isso significa na prática? O peso de proskinesai não pode ser subestimado de jeito nenhum. Significa adorar, prostrar-se completamente, render uma reverência profunda. Certo. O documento argumenta que a atitude deles desmonta qualquer tese de que eles estivessem ali apenas numa missão diplomática. Tipo embaixadores prestando cortesias a um futuro líder político vizinho? Exato. Não era isso. Quando esses homens que eram poderosos, letrados, super respeitados no Oriente, se atiram ao chão diante de uma criança pobre... Eles estão prestando um culto. Isso. Um culto de reconhecimento de divindade. Eles enxergaram, através daquela revelação cósmica, que aquele bebê era infinitamente superior a todos os monarcas da Terra. O que nos leva ao detalhe que eu considero a maior virada de chave de todo esse documento. É a parte que mais me marcou nessa leitura. Eu acho que sei do que você vai falar. O irmão Marcelo Oliveira puxa o significado dessa adoração lá para sua raiz no hebraico, conectando o conceito à palavra abodá. Nossa, essa parte é brilhante. Porque o instinto natural de qualquer pessoa hoje, ao ouvir falar de adoração ou culto, é pensar que abodá seja um cântico cantado no templo. Ou um ritual litúrgico, né? Sim, ou um momento de oração silenciosa e reflexiva de olhos fechados. Mas esse é o erro mais comum que a gente comete. A gente projeta os nossos costumes religiosos modernos num texto antigo. E qual é a lente correta, então? O estudo muda completamente a lente aqui e aterrissa o conceito na vida real, no chão de fábrica. No hebraico, abodá não é uma canção abstrata. Abodá é suor. Suor. É obra. É trabalho físico, é o serviço materializado e concreto. O que o estudo enfatiza é que a adoração daqueles estrangeiros não se limitou à reverência física no chão da casa. Ela virou uma ação. Ela se materializou num serviço prático extremo através dos presentes que eles entregaram para a família. Os famosos presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Cara, a gente sempre imaginou esses presentes como se fossem, sei lá, lembrancinhas místicas de batizado. Sim, coisas para colocar na estante. Tipo, objetos simbólicos que Maria e José talvez tivessem guardado numa caixa de recordações no fundo do armário. Mas a realidade do mundo antigo é muito, muito mais dura que isso. Extremamente dura. O texto sagrado, lido com responsabilidade histórica, como o autor faz aqui, revela as consequências práticas dessa adoração. Esses presentes, especialmente o ouro e as especiarias, que tinham um altíssimo valor agregado, eram os ativos mais líquidos e valiosos da economia da época. Era dinheiro vivo e pesado. E o ponto crucial que o estudo levanta e que me deixou chocado é que foi exatamente esse tesouro que financiou a fuga emergencial da família para o Egito. Foi a salvação deles. Isso muda tudo. Quando Herodes surta e manda os soldados executarem todas as crianças na região de Belém, José precisa pegar a família de madrugada e fugir para um país estrangeiro. Uma viagem caríssima e perigosa. Imagina, um carpinteiro humilde, com uma esposa jovem e um recém-nascido. Ele não conseguiria atravessar o deserto, pagar subornos em fronteiras e se estabelecer no Egito por anos sem capital. Era impossível. Numa analogia moderna e super pragmática, esses astrólogos agiram como verdadeiros investidores anjo. Eles foram financiadores de um fundo de fuga para refugiados. Exatamente. A adoração deles pagou as contas da logística de segurança. Uma logística que, no fim das contas, salvou a vida da figura central da história humana. É a demonstração definitiva do que significa o serviço, né? O aboda no seu estado mais puro e genuíno. O encontro com a divindade exige uma resposta material, uma atitude concreta. Não dá para ficar só na teoria. Não dá. O reconhecimento daquele rei impulsionou esses homens a um ato de desprendimento financeiro que, na prática, garantiu o desdobramento do plano de salvação. Caramba. A adoração gerou vida, gerou sobrevivência, neutralizando a sentença de morte que o rei humano tinha decretado. É de explodir a cabeça pensar como um cenário de cartão de Natal, que a gente acha tão bonitinho,
Na verdade, esconde uma operação tática de fuga financiada por estrangeiros que liam estrelas. É uma história de tirar o fôlego. Olhando para a totalidade dessa análise fantástica, como você sintetizaria o impacto real que o irmão Marcelo Oliveira extrai desses 2 breves versos de Mateus? Olha, a síntese perfeita para mim é que esses versos funcionam como uma declaração de universalidade imediata do Evangelho. Universalidade imediata. Isso. O evangelista pega profecias judaicas antigas, que eram restritas a um povo, e as expande de forma violenta, unindo-as à fé operante de povos gentios, estrangeiros e pagãos. Tudo isso orquestrado por aquele sinal cósmico inegável, a estrela. Exato. O nascimento estratégico na Casa do Pão, o confronto implícito pelo título absoluto de Basileus com Herodes e a adoração tangível, o abodá, que salva a vida do Messias. É muita camada para só 2 versículos. E tudo isso comprova que desde o seu primeiro choro, ali na manjedoura, a missão de Cristo já quebrava fronteiras culturais e geográficas. É um chamado universal à verdade, que transcende quem você é ou de onde você vem. E essa transcendência toda nos deixa com uma reflexão final muito provocativa para a nossa realidade hoje. Qual reflexão? Durante toda a leitura dessas fontes, o abismo entre o comportamento de Herodes, junto com os líderes locais de um lado, e o comportamento dos estrangeiros do outro, ficou martelando na minha mente, sabe? É um contraste muito forte. Pense sobre a elite religiosa e política que estava lá em Jerusalém. Eles tinham os textos originais, eles tinham os doutores da lei, a infraestrutura gigante do templo, Tinham tudo nas mãos. e estavam literalmente a poucos quilômetros de distância do evento que rasgou o tecido da história. Eles detinham um monopólio de dados precisos. Mas não fizeram nada. Pois é, cercados de tanta informação, eles foram paralisados pela própria arrogância. Ficaram completamente cegos para a verdade que nascia ali, no próprio quintal deles. É trágico, na verdade. E em contraste absoluto com isso, a gente tem esses estudiosos do Oriente, separados por milhares de quilômetros de deserto, sem acesso aos pergaminhos diários, sem a cultura do templo. Eles só tinham a estrela. Exato. Tudo que eles possuíam era um único sinal silencioso brilhando na escuridão do céu. Mas a disposição genuína de buscar e se mover fisicamente em direção à verdade foi o suficiente para fazê-los encontrar o rei. É o desejo real de encontrar a luz. A pergunta que fica para quem acompanha a gente hoje é muito direta. Diz aí. No mundo onde a gente está diariamente afogado no oceano de informações, notificações e dados na palma da mão o tempo todo, será que a gente está usando isso para caminhar em direção ao que é verdadeiro? É uma bela pergunta. Ou será que, assim como a antiga elite com todos os seus pergaminhos sagrados, a gente está paralisado na nossa própria zona de conforto? Perfeitamente informados de tudo, mas tragicamente cegos para o que realmente importa e por que está acontecendo ao nosso redor. Fica a reflexão para todo mundo pensar. Fica a mesma reflexão. Muito obrigado por mergulharem nessas fontes com a gente hoje e até a nossa próxima investigação.